O homem o que, irmãos? Cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sou o que, irmãos? A luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, permanecer aí, né, com sua Bíblia aberta, os que puderem, para nós aqui juntos trazermos, né, para os nossos corações, culto da família, né, culto este a qual nós buscamos sempre representar, né, o que vem à nossa realidade como lar, né, irmãos? Antes de iniciar no contexto aqui, né, que o evangelista João trouxe sobre o fato, né, da cura de um cego de nascença, Jesus, irmãos, ele tinha acabado de passar por aquele episódio da mulher adúltera, onde os judeus, né, os fariseus ali, foram até a presença dele no templo, né? Ele estava ali riscando o chão, né, pregando, e ali trouxeram aquela mulher que foi pega adulterando, como dizem nossos termos jurídicos, né, em flagrante, né? Foi pega com a mão na botija, vamos falar assim. E ali Jesus estava sendo pressionado muito por aquele povo, né? Em função de quê? Eles queriam ver alguma forma de condenar Jesus. Porque a lei de Moisés era clara, que aquela que fosse pega em adultério, qual que era a sentença? Quem lembra? Morte por apedrejamento. E aqueles homens, então, levam aquela mulher junto a Jesus, colocam no centro ali, né? Todos com pedra nas mãos, que iriam apedrejá-la. E ali Jesus é interrogado por eles. O que façamos? Cristo. Essa foi pega em flagrante. Segundo a lei de Moisés, tem que morrer por apedrejamento. O que falas? Jesus, desenhando ali no chão, né, escrevendo a lei, né, como eu disse aqui já essa mensagem, ele responde a eles o que mesmo, irmãos? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, que nunca pecou, né? E ali começou dos mais velhos até os mais novos, né? Ir embora. E não ficou ninguém, a não ser Jesus e a mulher. Então ali os fariseus, né, os judeus já ficaram um pouco encasquetados, né? Jesus no templo permanecia e ensinava. E era sábado, dia que eles tiravam para aprender a palavra. Sim, era estudo da palavra, né? Como se fosse a escola bíblica nossa. E ali então, no templo, começaram os judeus a darguí-lo muito incisivamente de quem ele era. Quem era Jesus? O que ele fazia? E Jesus falando que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E eles não aceitavam, porque os judeus esperavam a vinda do Messias.
e não apenas de um homem comum, né? Simples, de vestimenta simples, de caminhar tranquilo, de fala mansa. Então, o capítulo 8 todo traz esse contexto para a gente, né? Então, os escribas, os fariseus, né? Eles faziam de tudo, né? Para enfrentar Jesus, né? E mesmo assim, durante essas discussões ali na sinagoga, Jesus ainda convenceu alguns de que ele era o Messias, que ele era o enviado. Né? No capítulo 8, versículo 30, muitos creram, né, nele. E Jesus sempre se afirmava, né, que se permanecerdes na palavra dele verdadeiramente, o quê? Sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Mas um grupo, né, a Bíblia não fala para a gente se é a maioria ou não, né, mas no decorrer do capítulo 8, ele termina assim no verso 59, né? Então, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus, ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, Jesus tinha provocado realmente o quê? Uma revolta, não foi ali? Daqueles homens separados. Porque o termo, né, que a gente traz aqui como fariseu, eram homens separados, viviam estudando a palavra e pregando a palavra. Mas eles tinham uma coisa, eles tinham uma religiosidade, né? E no nosso meio hoje, nós temos irmãos assim, que são religiosos, não tementes a Deus. E muitas vezes a religiosidade atrapalha o andamento da obra. Porque em vez de se pregar a verdade, se prega costumes e tradições. Amém, irmãos? Então nós precisamos estar muito atentos ao que é a verdade. E a verdade, aonde nós encontramos, irmãos? Na palavra. Por isso, irmãos, que nós temos que nos alimentar da palavra. Diariamente, irmãos. Não podemos deixar para amanhã. Porque é chegada amanhã que a gente faz? Amanhã de novo. Aí chega amanhã que a gente faz? Amanhã. É assim ou não é, irmãos? Tira a primeira pedra quem não faz isso. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter esse hábito. Para que quando ouvirmos alguma coisa, nós termos o discernimento de que aquilo é religiosidade, não é do Senhor. Amém, igreja? Então, aqui, entrando no contexto que foi o propósito, né? Nós lemos lá em Salmos 146, não foi? O texto de abertura. E o verso 8, né? Vou só repeti-lo aqui, o verso 8, para a gente ficar no mesmo propósito. Aqui no verso 8, o que ele fala para a gente? Salmo 146. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Então a parte A fala que o Senhor abre os olhos do cego. Então, Jesus, quando saiu do templo, a palavra não nos fala, corrido, né, irmãos? Mas saiu de uma ameaça, não é isso? Ele passando, o que ele vê? Ele vê um homem. O texto não fala para a gente que ele vê um cego. Ele vê o que, irmãos? Um homem cego, de nascença. Ei, primeira lição, Jesus vê o coração, irmãos. Ele não vê por fora. Ele viu um homem, ele não viu um cego. Amém, irmãos? Então, mostre-se ao Senhor verdadeiramente quem você é. Que todas as máscaras caem por terra, irmãos. Viva a essência, viva o sopro que Deus te deu da vida. E é esse propósito aqui. O Jesus vê um homem, né? E ali era comum, naquela época, era comum, acho que até nos tempos de hoje, eu não sei se na minha criação não foi assim, mas quando a gente se depara com algum
uma deficiência naquela época, vou me remeter àquela época, não os tempos de hoje, tá, irmãos? Era comum eles falarem que tinha algum pecado, porque nascia com deformações, né? Deficiência, obrigado, irmãos. Porque tinha alguma carga de pecado. E isso, irmãos, era comum até entre os discípulos. O verso 2 fala assim, seus discípulos se perguntaram, dizendo, Rabi, né, mestre, né? Em algumas traduções, quem pecou? Este, que é cego, ou os pais dele? Irmãos, era um sentimento, um pensamento lógico. Um pensamento que era comum naquela época. Algumas religiões hoje também trazem isso como um padrão. Não vou citar nomes, mas quem já veio dela sabe o que eu estou falando. Fala de encarnações, né? Que veio assim, veio assado, e que é assim porque está pagando alguma coisa que foi feita. Para nós cristãos, não é assim, né? Deus se revela na sua criatura. Amém, irmãos? Então a gente tem que pegar, repetindo, a essência. Pegar o que vem o quê? Do cerne, né? Aquilo que Deus colocou, que foi o sopro. Então Jesus ali, o que ele responde? Jesus, ele fala o quê? Que nem ele pecou, nem os seus pais. Trazendo para uma referência bíblica sobre esse assunto, nós temos, sim, uma referência que fala sobre isso. Lá em Ezequiel, capítulo 18, traz para a gente exatamente essa afirmação. Também Romanos 14, mas vamos abrir lá em Ezequiel. Quem quiser abrir e já ler para adiantar, por favor. Ezequiel 18, por favor. 20, desculpa. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Irmãos, falando de uma linguagem diferente. Quem erra, paga. Se eu errar, a minha filha ou as minhas filhas não pagam pelo meu erro. Mas alguém pode levantar uma e falar assim, não, mas o Antigo Testamento falava que foi várias gerações culpadas, né, que pagariam. Irmãos, para aquele momento da história, daquele momento que foi trago, né, essa realidade daquele povo, porque teve aquela sentença, com Saul teve isso, né, com alguns homens da Bíblia teve isso, porque teve consentimento. Amém, irmãos? Então, se tem consentimento, realmente o preço é de todos. Mas quando um apenas faz, né, isso que a irmã acabou de ler aí, ele sim será responsável pelos seus atos. Então, irmãos, biblicamente, nenhum pecou, né? Como está dizendo aqui, né? Nem o pai, nem o filho pecaram. Porque aquilo ali foi um acontecimento que Jesus disse o quê? Para ser o quê? Convém que eu faça, para que se manifestem nele as obras de Deus. Segundo ponto, irmãos, mantenha-se sempre na posição. Porque quando Deus passar e te olhar e te apontar, o milagre vem, irmãos. Então a gente não tem que murmurar, nós não temos que ter mimimi, nós não temos que reclamar. Todas as vezes que nós passamos, irmãos, por situações complexas, nós ficamos o tempo inteiro perguntando por quê. Ei, pai, ei, mãe, ei, filho, ei, filha, para de perguntar por quê. Nós temos que mudar, irmãos, a nossa pergunta. Principalmente nós que fazemos as assistências, principalmente nós, pais ou mães, que cuidamos, que zelamos. Nós temos que parar de perguntar o porquê
e perguntar assim: o que eu farei? Amém, igreja? O que eu farei diante desse problema? O que eu posso fazer? E não perguntar por que isso, por que aquilo. Quem está entendendo diz amém, irmãos. Nós temos que mudar o nosso foco. Parar de perguntar por que, irmão Márcio? Por quê? Por que, irmão Gilmar? Por que, irmão José? Nós temos que perguntar assim: o que eu farei, Senhor? Dê-me estratégia. Proporciona-me, Senhor, o bálsamo para me mudar esse momento. Quando a gente pega lá em Mateus, vou até pegar o contexto bíblico aqui para não ficar nas minhas palavras. Glória a Jesus. Mateus, só confirmar aqui, irmãos, acho que Mateus 16. Onde nós falamos sobre o jugo desigual, né? Não é 16. Onde a gente clama ao Senhor para que o jugo de Deus é um jugo mais suave. Não é isso? Quem lembrar aí da referência bíblica pode falar, tá, irmãos? Então nós temos que clamar ao Senhor sempre para alcançar e sermos alcançados pelo jugo de Deus. E não buscar com as nossas mãos. E o segundo e o primeiro passo é esse: a gente parar de perguntar por quê. E sim começar a falar com o Senhor: o que posso fazer? Amém, irmãos? Isso vem de uma situação muito pessoal e psicológica, que é de aceitar a situação. Esse homem cego de nascença, o que ele nos traz de ensinamento? Ele nasceu cego. Ele nasceu na escuridão, irmãos. Ele nasceu sem ver luz, só trevas. Mas ele cresceu, ele ficou adulto, um homem. Amém, irmãos? Ele não morreu por fato da sua deficiência. Mais para frente aqui nesse mesmo capítulo nós vamos ver que os pais testemunharam: não, esse meu filho nasceu cego, cresceu cego e era cego. Vamos chegar lá já já. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês e para o meu coração também nesta noite, que nós temos que permanecer na posição, sem sermos questionadores do cenário. Porque Deus nos coloca as provas para sermos aprovados. Amém, igreja? Nós passamos por dificuldades para sermos aprovados. Mas uma certeza eu quero dar ao coração de cada um que está aqui nessa noite. E cada um que nos assiste, né? E vai nos assistir. Que o deserto tem começo, meio e fim. Amém, irmãos? Nenhuma prova é para toda a vida, irmãos. A prova ela vai passar pela graça do Senhor, porque Jesus vai chegar para nós e vai nos ver e vai falar assim: você, e vai falar quem você é, o que você faz e para onde você vai, irmãos. Ele vem nos libertar das nossas dificuldades. Quem crê será salvo. Amém, irmãos? Então aqui Jesus nos ensina também a terceira coisa nessa passagem aqui. Olha o verso 4 que fala conosco. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ei, irmão, ei, irmã, quero dizer uma coisa nessa noite. Em vez de você ficar especulando por quê, mas eu não aceito, isso eu não consigo administrar. Jesus quer que você vá o quê? Fazer a obra. Trabalhe, irmãos. Trabalhe.
porque ficar parado sem ação não produz resultado. Jesus, ele fala o seguinte, que eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. E ele nos deu essa missão que aqui ficamos na terra, para a gente fazer a obra, que era o que? Anunciar o evangelho a toda criatura, nos confins da terra. Amém, irmãos? Então aqui ele fala que eu tenho que fazer já. Eu tenho que trabalhar, não ficar de mimimi. Então, irmãos, nesse contexto, Jesus vem respondendo aqui várias perguntas. E nesses 41 versos, né, que aqui traz esse capítulo, tem vários questionamentos. E Jesus vem respondendo cada um deles. Então, que nós possamos ter esse entendimento, né? Jesus, então, ele iniciou respondendo aos discípulos, né, que nem ele nem o Pai pecaram. Depois ele fala que nós temos que trabalhar, né? E ele fala que enquanto eu estou no mundo, eu sou o que, irmãos? A luz do mundo. E isso serve para nós, irmãos, cristãos, crentes. Nós somos a luz da nossa casa. Nós somos a luz da nossa família. Nós somos a luz do nosso trabalho. Nós somos a luz por onde irmos, irmãos. Toma posse disso. Não espere ninguém fazer para você o que está sobre a sua mão. Porque somente você será capaz de fazer aquilo. Ninguém mais fará. Somente você. Amém? Então ali, o que Jesus faz? Jesus, então, ele começa a fazer um mover, né? Começa ali o milagre. Qual que é o milagre? Primeiro, era sábado. E para os judeus podia fazer alguma obra sábado, irmãos? Somente estudar a palavra. E ali Jesus, então, ele vai começar a despertar naquele lugar mais um questionamento, né? Sábado. Para os judeus, até o fato de cuspir no chão, no sábado não podia, irmãos. Porque quimicamente a saliva ali junto com aquela terra ia produzir uma transformação. Olha como eles eram centrados, extremamente religiosos. E Jesus veio dizendo o quê? Que fazer o bem não há dia, não há momento, não há lugar. Todos os dias devemos fazer o quê, irmãos? O bem. E ali Jesus, então, ele cospe no chão. Pega aquela terra ali, faz um lodozinho, uma laminha, e passa o quê? Sobre os olhos do cego. Irmãos, se Jesus quisesse curar ali naquele momento, já curaria, não curaria? Não precisaria de cuspe, não precisaria de passar barro, não precisaria de tanque. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que o Senhor, ele continua sendo o mesmo Deus de milagre, mas também é necessária a nossa obediência, o nosso cumprimento da ordenança que o Senhor nos dá, porque ele manda aquele cego ir aonde? Ir no tanque de Siloé se lavar. E é exatamente nesse momento, né, que ele vai se lavar no tanque de Siloé, que o tanque de Siloé também é chamado de enviado, né? Aqui o evangelista João traz isso, que significa enviado. Trazendo para o nosso contexto de hoje, do nosso mundo, quem é o tanque de Siloé em nossas vidas, irmãos? Jesus Cristo. Somente Ele, irmãos, que nós podemos nos render. Somente Ele é puro o suficiente para receber o quê? Os nossos pecados. Somente Ele para nos lavar, nos remir, nos purificar. Então o tanque de Siloé, para o nosso mundo de hoje, representa isso. Nós entregarmos tudo em nossa vida ao Senhor. Amém, irmãos? Não é
conversar aqui, conversar acolá. É conversar com quem resolve. E aqui dentro desse contexto, né, é que eu gostaria de estar trazendo para os irmãos agora o contexto de todo o capítulo, né? Aquele homem foi curado quando saiu do tanque. Quando ele sai do tanque, ele sai o quê, irmãos? Transformado. E ali os seus vizinhos começam o quê? Não é este aí, aquele cego que pedia esmola lá e mendigava? Eles começam a duvidar. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa, que nós precisamos, terceiro aprendizado, crer ao invés de duvidar. Aqueles vizinhos, aquelas pessoas que estavam no tanque, conheciam aquele homem, irmãos. A Bíblia não nos deixa aqui quantos anos tinha esse homem, nem quanto tempo ele morava naquela região. Mas eu quero dizer uma coisa, aquele homem era conhecido naquele lugar. E aqueles homens duvidaram do milagre que tinha acontecido na vida daquele cego. Eles não creram. E eu quero dizer para vocês nesta noite, pais, mães, familiares que se encontram, que continuem acreditando que Deus ainda faz milagre, irmãos. E não duvidem. Olha o que foi testemunhado aqui hoje. Para muitos pode ser nada. Mas eu tenho certeza que naquele dia foi tudo, não foi, irmão? E o seu tudo pode ser nada para o outro. Mas para Deus ele continua sendo o seu tudo, irmãos. Por isso que a gente tem que tomar posse dos milagres que acontecem em nossa vida. E ter a coragem que o irmão teve aqui de testemunhar para a igreja. Porque isso vai estimular outros a continuar acreditando que Deus tudo faz, que Deus tudo pode, irmãos. Não deixemos, irmãos, que o mundo nos tire o foco. Não deixemos que o mundo nos contamine e falarem que bobagem, nossa, que isso aí não é nada não. Irmãos, como não é nada? Como não é nada? Quantos livramentos nós tivemos hoje, irmãos, para estarmos aqui. Manuseamos faca na hora do almoço, manuseamos, cortamos alguma coisa, lavamos, às vezes passou um pano aqui, passou um pano acolá, podemos ter escorregado, caído, batido o carro. Quantos livramentos tivemos hoje, irmãos? Então Deus cuida de tudo, irmãos. E o fato de nós estarmos aqui hoje não é por um acaso, é por um milagre do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus, ele faz exatamente o necessário para salvar e continuar salvando, né? Ele é a luz do mundo, né? Ele fez o cego ir até o tanque para se lavar. Mas então o milagre aconteceu em função do agir também do cego. Se ele não tivesse ido, certamente não. Então nós temos que ser obedientes. Amém, irmãos? Então, diante das condições adversas, devemos ver o propósito de Deus naquele caso, irmãos. E não questionar somente o porquê. Estou sendo repetitivo, mas para a gente fixar, né? Então a gente tem que parar de discutir teologia. Ah, mas foi isso que aconteceu. Ah, os judeus eram assim, era assado. Prática não era aquilo. Ei, temos que deixar de ser teórico, temos que passar a ser práticos. Fazer. Jesus tinha pressa para fazer a obra, porque o tempo dele era limitado, não é? E hoje? Será que quem está passando necessidade de ouvir, ou de pegar na mão e trazer para ouvir a palavra, não está tendo pressa não, irmãos? Pense nisso. Será que o seu filho, seu esposo, seu parente, sua sogra, não importa, não está tendo necessidade de você testemunhar e falar para ele sobre o amor de Jesus, o que Jesus fez na sua vida? Como eu disse aqui no culto das crianças, né? Será que nós estamos deixando a Bíblia lá próximo à televisão, desligando o Wi-Fi de vez em quando, para ele sair um pouco desse mundo tecnológico? O que nós estamos fazendo, irmãos? Então nós precisamos de crer
ao invés de duvidar. Porque muitos questionamentos ainda vão acontecer em nossa vida. Ao irmão crente, tem nada dentro de casa, mas não deixa de ir para a igreja. Quem já ouviu isso alguma vez? Passa uma luta, mas não sai da igreja. O irmão, olha só a irmã, como é que pode desse jeito? Irmãos, o mundo vai nos questionar todo o tempo do nosso comportamento. Mas a gente tem que ter Cristo como nosso centro e nossa direção. Porque Ele que nos salvou, irmão, do pecado. Ele que nos tirou do mar, da lama, né, da miséria. Né? Porque a riqueza que nós temos não é aqui na terra. A riqueza nossa é nos céus, irmãos. Como esse homem abriu os olhos, né? Ele abriu os olhos, perguntaram para o cego, né? E aí ele responde, que Jesus aqui, no verso 11, né? Um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e pediu para mim ir no tanque e lavar-me. Então fui, lavei e estou vendo. Simples de contar, irmãos. E isso não foi suficiente para os vizinhos e amigos acreditar nele, irmãos. Olha a dúvida, o que faz conosco? Quando Deus levanta um vaso e faz uma revelação, é Deus que está falando, não é, irmãos? As promessas que o Senhor faz. E a gente, muitas vezes, duvida. E eu quero te dizer nessa noite, quero dizer que você pare de duvidar, irmãos, e apenas confie. Apenas acredite que o milagre já está acontecendo, irmãos. Essa sua causa que você tanto milita, não é sua, meu irmão, minha irmã. Essa causa é do Senhor. Pare de lutar com aquilo que você não lute, não consegue enxergar. A gente está lutando lá em Efésios, né, capítulo 6, com hostes e potestades. Nós nem sabemos quantos estão aqui ao nosso derredor, irmão, mas eu te falo que tem anjos militando por nós. Defendendo, deixando esse som funcionar, deixando essa imagem ser gravada, chegando até cada um de vocês, irmãos. Então nós precisamos ter essa confiança no agir do Senhor. Porque nós, irmãos, somos carnais. Qualquer coisa nos tira da direção do Senhor. Uma doença que chega em nossa casa, uma dificuldade financeira, um descontrole emocional, nos tira da presença, nos tira do caminho do Senhor. E às vezes é difícil nós repararmos. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor renova a cada momento em nossa vida, irmãos, essa aliança pela salvação. Nós só precisamos reconciliar com Ele e clamar para Ele por esse momento, né? Esse momento de salvação. Então, irmãos, os vizinhos ali levaram ele nos fariseus. E ali os fariseus perguntou para ele, e aí, como é que você passou a enxergar? E aí aquele homem cego, então, né, no verso 15, fala para ele, né? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e me vejo. De novo, irmãos, repetiu a mesma coisa. Então ali os fariseus, como já tinha essa vontade de desmascarar Jesus, né, que não acreditavam nele, falavam, não, esse homem não é de Deus, não. Esse homem que fez o milagre aí no verso 16, né? Pois ele não guarda sábado. Hoje é sábado. Hoje é dia de não fazer nada. Ele está curando um cego, irmãos. Quem que ficou cego agora, irmãos? Os fariseus. Ei, quero dizer a quarta coisa. Não perca a sua visão espiritual por nada material nesse mundo, irmãos. Porque o inimigo vai querer te convencer que o material é melhor que o espiritual. E você vai ficar cego diante das coisas espirituais. E vai enxergar somente as materiais. Irmãos, nós vimos do céu e voltaremos para o céu, irmãos. Esse período nosso aqui na terra é só passageiro, irmãos.
não vai perdurar. Não vai durar, irmãos. Então nós temos que confiar que o Senhor nos espera, da mesma forma que Ele nos enviou. Então aqui na terra, a gente não pode perder essa conexão com o Senhor, com o espiritual. E os que se acham verdadeiramente sábios ficarão cegos. E aqueles humildes que estão buscando a presença de Deus, seus olhos serão abertos e eles enxergarão o que é verdadeiramente do Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos, irmãos, cada vez mais intensificar as nossas orações, o nosso compromisso com a palavra, em buscar sempre no Senhor a resposta de tudo aquilo em nossa vida. Amém? Eu queria estar fechando aqui, que nesse contexto, né, aqui os judeus, então, fala com aquele homem, né, que Jesus era pecador, né, que não podia fazer nada no sábado, no verso 16 fala assim, e aí eles perguntam, mas como um homem pecador pode fazer tais sinais? E entre os judeus já começava a ter uma divisão, uma dissensão, que traz a palavra aqui, né? Que uns acreditavam que era Jesus mesmo, que podia fazer milagre, e outros falavam que não. Então, entre eles já começou a ter assim, um racha, né? Vamos falar assim. Mas ali, então, eles perguntaram de novo para o cego. Tu que dizes daquele que te abriu os olhos, o que tu tem a dizer deles? E aí o cego, que não é cego mais, né, irmãos? Passou a enxergar, responde, né? É profeta. Ele não tinha dúvida que os olhos dele se abriu para as coisas espirituais. E aqueles que se diziam espirituais estavam com seus olhos encerrados, fechados, irmãos. Não queriam acreditar no milagre que eles testemunharam e foram além. Sabe o que os judeus fizeram? Mandaram chamar os pais. Olha que ponto chega, irmãos. Nós, muitas vezes, ao enfrentar nossas dificuldades, ao enfrentar os nossos desafios, o mundo nos aponta de uma tal forma que faz a gente achar que a gente é incapaz de fazer aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, irmãos, que você é filho de Deus, porque Jesus nos deu essa autoridade. Quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, Ele nos colocou de igual para igual, irmãos. Então nós somos herdeiros, sim, das glórias e das graças do céu. Nós somos filhos do Deus vivo, assim como Jesus é. Então nada nesse mundo vai tirarmos as nossas bênçãos, irmãos. Porque nós somos filhos. Esse cego passou a ser filho, porque ele acreditou e ele passou a ver. Da mesma forma que esses espirituais aqui, né, os judeus, os sacerdotes aqui, que se julgavam como filhos, passaram a não ser mais filhos, que passaram a não enxergar mais. Então que nós tenhamos sabedoria, que o pouco que nós conhecemos da vida, né, dos conhecimentos que Deus nos revela na Bíblia, não nos deixa empossados a humilhar, a rejeitar e a não acreditar no milagre que o Senhor tem a fazer. Amém, irmãos? Então que nós possamos ter esse discernimento, né, e sempre estar buscando. Fechando, né, aqui o contexto bíblico, eles já tinham um consenso que aquele que acreditasse que aquele homem que fez milagre fosse Jesus, teria que ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, naquela época, é algo mais terrível que hoje, ser expulso da igreja. Porque naquela época,
quem era expulso não podia entrar no templo mais. Os que eram do templo não podiam conversar com aquele que foi expulso. Então imagina, se aquele moço fosse um comerciante, por exemplo. Ninguém podia comprar no comércio dele. Ele tinha que talvez ter que mudar de cidade para ele começar de novo um relacionamento e ali se apresentar e fazer outra coisa, que aquelas pessoas o repudiavam. Então, irmãos, até esse fato desse homem que deixou de ser cego, mais os seus pais terem sido expulsos do santuário, da sinagoga, Jesus teve conhecimento. Eu quero te dizer a quinta coisa dessa noite, que quando você for rejeitado pelo homem, Jesus estará à porta para te acolher, irmãos. Porque Ele sabe o nosso coração. Então não se frustre, não se decepcione com as decepções que o homem possa te levar. Porque Jesus verdadeiramente, Ele guarda o seu bem. E Ele te quer do lado dele. E ali Jesus então volta a ter um encontro com esse homem. Esse homem não conhecia Jesus, irmãos. Porque quando Jesus passou o barro, irmão Márcio, nos olhos dele, ele não enxergava. Então ele não sabia quem era Jesus. E ali então, no verso 35, né? Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Olha como é que ele estava firme no propósito dele. Queria saber quem é. E Jesus lhe disse no verso 37, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Esse homem teve um encontro face a face, irmãos, com Jesus, né? E aí o que o homem disse? Creio, Senhor. E o adorou. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Se a gente sair fora e fazer um evangelismo e perguntar aos nossos irmãos aí se eles creem em Jesus, eles vão falar que crê, não crê? Eu acredito em Jesus, sim, como meu suficiente Salvador. Mas aquele que verdadeiramente crê, irmãos, ele adora. Amém? E aqui nessa noite encontra os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Então, irmãos, nós que cremos, nós não podemos deixar de adorar todo o tempo, porque quando tivermos nosso encontro em namorada eterna, iremos adorar o Senhor a eternidade que nos for dada. Amém, irmãos? Então, o verdadeiro que crê, ele adora. Então, aquele homem, depois que ele creu, né, no Senhor como seu suficiente Salvador, ele adorou. E no 39, Jesus disse, né, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E ali, irmãos, próximo, o verso 40 nos traz assim, que aqueles dos fariseus que estavam com ele, né, com o cego ali, né, com o ex-cego, ouvindo isso, disseram-lhe, né, disseram a Jesus, também nós somos cegos? E Jesus nos disse no 41, né, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Meus irmãos, minhas irmãs, familiares, o sexto ensinamento que Jesus nos dá aqui nesta noite, nessa passagem bíblica. Nós temos que nos humilhar na sua presença, irmãos. Porque às vezes a gente acha que a gente está imaculado, sem pecado. E a gente não tem a humildade de pedir ao Senhor o quê? Perdão pelos nossos pecados. Meu amado irmão, minha amada irmã,
temos que ser de coração verdadeiro diante do Senhor. Na hora da Santa Ceia, quando a gente faz a leitura oficial, a gente ainda pergunta, né? Que devemos arrepender, não é isso? E é naquele momento mesmo, irmãos, que você ali está com o pão na mão, ou o cálice, ainda ali naquele instante, você ainda é capaz de pedir perdão para o Senhor, antes de estar tomando do corpo e do sangue dele. Então que nós nessa noite possamos cada vez mais levar para a nossa família, os nossos amigos, né, o nosso local de trabalho, seja onde for, levarmos essa vida cristã, que ela não seja apenas feita aqui nesse templo, mas que ela possa permanecer, né, aonde nós passarmos. Amém, irmãos? Então, só fazendo um fechamento aqui dos 4 pontos, né? Então, ao invés de perguntar por quê, nós temos que fazer o que mesmo, irmãos? Perguntar o que eu posso fazer. Amém, irmãos? Nós temos que deixar de ser legalistas e começar a fazer o bem, fazer as obras em todo o tempo da nossa vida. Amém, irmãos? Terceiro, nós temos, quando formos expulsos da sinagoga, né, aqui figurado, né, nós temos que acreditar que iremos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque nenhum homem é capaz de tirar a nossa graça do Senhor. Amém, irmãos? E o tanque de Siloé, né, irmãos? Ele é o verdadeiro Jesus em nossa vida. Somente nele, somente a ele, é que vamos ser, né, purificados. Com nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos e nossa boca. Amém? Que o Senhor possa nos alcançar em graça e vitória mais uma vez. Tem um louvor para nós encerrar?